E o Entre Nós, Famílias e Conexões de hoje, vamos falar sobre o recomeço financeiro. Após o divórcio, né? Realidade, reconstrução e liberdade. E a nossa convidada super especial de hoje é ela, Jaqueline Gimenez, que é especialista em finanças. Recomeçar após um divórcio não é apenas reorganizar emoções, é reorganizar a vida. E muitas vezes o maior impacto não está só no fim da relação, mas na nova realidade financeira que surge depois dela. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, independência, responsabilidade, padrão de vida, liberdade financeira e principalmente sobre como conseguir segurança sem deixar que o emocional conduza decisões tão importantes. Porque o recomeço ele precisa ser emocional, é inevitável, mas ele também precisa ser estratégico. Jaque, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Eu tenho certeza que o nosso encontro de hoje vai ser riquíssimo, né? E nós vamos conseguir alcançar aí muitas mulheres que estão precisando dessas importantes informações e dessa condução maravilhosa. Imagina, é um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui entre nós. E eu tenho certeza que essa nossa conversa vai servir de ponte para muitas mulheres, vai servir de esperança, vai servir também de alerta, eu tenho certeza disso. Então vai ser super enriquecedora. Obrigada mais uma vez pelo convite, doutora Érica. Eu que agradeço e fico super feliz com isso, já que é exatamente isso que a gente precisa, né? Levar informação, clareza, né, para as pessoas, conhecimento, que é isso que liberta. E já que vamos começar assim, existe uma fantasia, né, de que uma fantasia que eu considero inclusive muito perigosa, de que após o divórcio a vida vai continuar tudo igual, o financeiro vai ser a mesma coisa e aí muitas mulheres principalmente, mas homens também, né, vivem essa ilusão de que nada vai ser diferente, mas não é isso que acontece na realidade, né? E aí eu pergunto, o que você mais percebe nas mulheres e nas famílias que precisam recomeçar financeiramente após um divórcio? Eu percebo dois extremos. E quando a gente fala de extremos, isso é muito perigoso. Porque as extremidades podem nos levar a erros. O ideal é sempre a gente encontrar um equilíbrio. Então, ou essa mulher na família, ela caminha para um cenário de muito medo e escassez, e ela não consegue se desenvolver, não consegue fazer nada, ou até mesmo não quer sair de um relacionamento que já não está mais adequado, não está mais feliz, ou por qualquer outro motivo não deveria mais existir, por medo. Medo de não conseguir sozinha, medo de não dar certo, medo de ficar endividada, mesmo às vezes medo de não conseguir cuidar dos filhos como gostaria. Então, é um cenário de extrema escassez. E isso é muito perigoso. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que vão para um cenário de que nada mudou. É como você disse. Tá tudo bem, eu não quero olhar para isso, não quero enxergar o que está acontecendo, vou fingir que tá tudo bem e vou seguir a minha vida. E isso é muito perigoso, porque quando a gente não traz clareza, objetividade, realidade, e em alguns momentos é necessário sim deixar a inteligência emocional agir, falar mais alto para a gente ser estratégica, racional e pensar no conforto financeiro para saber se esse padrão de vida pode realmente continuar ou se ele tem que ser avaliado por uma redução momentânea e depois ele ser retomado, porque isso não é impossível. Exatamente, já que é muito preocupante, né? Eu, enquanto advogada familiarista, vejo muito isso, porque a gente tem várias realidades de família, né? Vários modelos de família. Mas existem, a grande maioria ali, que o homem é o provedor. Então, ele faz a gestão daquela casa, das finanças, ele alcança o padrão daquela família e a mãe cuida do lar, né? A mulher cuida do lar, cuida dos filhos e faz aquela gestão ali familiar, né? Administra isso. E aí, quando o casal rompe, a gente precisa fazer esse mesmo dinheiro, dividir para 2 lares, né? Começa por aí, trazendo de forma bem simplificada. Então, ele vai para uma casa e a mulher vai para outra. Na grande maioria, ela vai para outra com filhos. E os filhos já têm um padrão de vida elevado. Estamos numa realidade cada vez maior de um custo de vida altíssimo, mesmo o mais elementar, né, o mais necessário, ele é alto, a gente vê muito isso aqui na Grande Vitória, por exemplo, né, e como sustentar, então, aquele padrão
quando vem o divórcio, quando acontece essa ruptura? E agora, né? É aquela pergunta, e agora? Como é que vai ser? Como a gente vai funcionar? Exatamente. Você sabe que essa pergunta é muito interessante, Érica, porque normalmente as pessoas pensam assim: e agora? A renda dividiu ou a renda vai ser uma só? Eu preciso de continuar um padrão de vida e é necessário, nesse momento, colocar as prioridades. Realmente tudo é importante? Realmente tudo tem que continuar? Realmente tudo tem que se manter estável e igual? Tudo que eu falo com relação às nossas necessidades básicas, né? E aí, normalmente, o pensamento é: vamos cortar gastos, vamos cortar custos, vamos readequar e organizar nossa vida financeira. Uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes é que, assim, a gente tem que desmistificar um pouco isso, de que organização financeira, educação financeira, estratégia financeira tem que ser cortes. Não necessariamente. A gente tem outro ponto de vista que é: ok, hoje eu estou assim. Como eu posso reestruturar minha vida para conseguir mais? E essa é uma excelente saída, é um excelente momento de nos reinventar. Tenho certeza absoluta que os nossos ouvintes se reinventaram de alguma forma, se reposicionaram de alguma forma, financeiramente, profissionalmente. Então, acelerar esse processo talvez seja uma boa hora e uma boa forma de reestruturar. Uma ótima Então, estratégia, né? É uma ótima estratégia. Do ponto de vista das finanças, a gente chama de uma estratégia com inteligência financeira. Se eu preciso e a prioridade realmente são esses pontos, então por que eu não olho para como melhorar isso? E aí você vai falar: como que eu posso melhorar então? Com seu conhecimento. Então, a busca pelo conhecimento, a busca de ambientes, estar com pessoas que já passaram por essa situação, que têm know-how para poder falar sobre esse assunto, para poder te acompanhar durante esse processo. É importante nunca ficar sozinha. Sempre ter alguém entre nós. Perfeito. Jaque, você falou uma coisa que é muito importante, assim, faz todo sentido tudo que você disse. E, inclusive, por isso é que a gente está fazendo essa série de recomeços, né? O primeiro episódio foi como recomeçar enquanto pessoa, né? Enquanto mulher, enquanto homem, se autoconhecendo, se reconectando consigo mesmo, resgatando ali uma autoestima para seguir em frente. Porque a ruptura, ela dói, né? A ruptura, ela te coloca num lugar, eu posso dizer, indigno até, né? Porque você se vê incapaz de tudo, você se vê desde feio até culpado e incapaz. Então, te coloca num lugar que se você deixar permanecer ali, você só você culpa o mundo e você não sai daquele lugar. Você fica realmente a vítima, né? Você vira a vítima de toda a história e se deixar, isso te adoece, somatiza, enfim. Te leva para outros lugares muito perigosos, né? Muitas das vezes irreversíveis. Não pensem que não, tá? É verdade. Isso é muito triste. Mas, depois disso, nós trouxemos o segundo episódio com uma mentora de carreiras, né? A Fernanda Alves veio falar pra gente como essa mulher, ela pode recomeçar exatamente isso, encontrando o que ela gosta de fazer, com pequenos, né, ajustes diários de hábitos que já podem ajudá-la nisso, e como que a carreira pode estar diretamente ligada à autoestima, porque vai te entregar ali independência financeira, Exatamente. que vai te colocar no controle da situação de novo, mais ou menos isso. E aí, o problema é que quando a gente vive o luto ali do divórcio, naquele momento, tudo é emoção. Lembra que a gente também falava fora daqui dos bastidores, né? Que o dinheiro é emocional também, Exatamente. Né? A mulher, especialmente, o homem, enfim, a gente vive ali, quando a gente vive esse emocional tão abalado e a gente canaliza para tudo menos para redirecionar a vida. Por isso que esse suporte acaba sendo tão importante. Eu brinquei com a Fernanda no episódio passado exatamente isso. Por que eu não te conhecia anos atrás? E eu falo para você a mesma coisa. Por que eu não te conhecia anos atrás, né? Porque você recomeçar com direcionamento, com condução, com alguém que já ou passou por isso, viveu aquilo, mas tem uma experiência vasta naquilo ali, ela te dá direção. Quando você tem direção, você pode escolher o tempo que você vai permanecer ali, sofrendo na dor, ou como você vai reagir, né? Então, é bem isso, né? O que você falou é muito verdade. E quando a gente vive a causa, a gente entende a consequência.
Existe uma narrativa, e a narrativa de vítima, ela é muito perigosa. E a narrativa de vítima, ela te coloca num lugar e num estágio que ninguém consegue te tirar. Pode ser o melhor amigo, pode ser o melhor terapeuta, pode ser quem for. Mas a narrativa errada te leva para o caminho errado. Então, a narrativa certa, ela passa pela inteligência emocional, que é exatamente o que você está dizendo. E eu até reafirmo isso, que o risco que você corre quando você fica nessa narrativa de vítima, ó céus, ó pai, o que eu faço agora? E agora para onde eu vou? O que eu vou fazer? Sem assumir o controle da sua vida, é claro que isso é desafiador. Não estou falando que é simples, é claro, é muito desafiador. É um momento em que realmente as emoções estão à flor da pele. Mas eu vou voltar no mesmo ponto. Direcionamento, ambiente, pessoas corretas para te orientar. Eu posso contar uma história pessoal? Claro, fica à vontade já. Essa questão de você se envolver demais com as suas emoções a ponto de não conseguir enxergar o que está acontecendo ao seu redor, não conseguir enxergar a sua narrativa de vítima, me trouxe alguns prejuízos financeiros. No momento do meu divórcio, a primeira pessoa que eu procurei quando realmente eu vi não tem mais jeito, foi um advogado da família, que estava tão frustrado, emocionalmente abalado quanto eu. Então, tudo que eu dizia, o meu advogado também concordava. Nada era questionado e questionável. Então, naquele momento, o que eu pensava era, tá tudo bem, a gente pode fazer isso agora, mas pode ser que haja um retorno desse relacionamento no futuro e nada disso vai ser necessário. Isso é só para agora. Vamos só resolver isso aqui de qualquer forma e tá tudo bem. Deixei muito dinheiro para trás. Você não calculou esses prejuízos? Não calculei. Hoje, eles são mensuráveis, são calculados e eu tenho eles todos notificados. Então, assim, é um prejuízo relevante que me daria ainda mais conforto. Mas, na época, eu não me atentei para isso. Então, o que eu tiro de lição dessa história é o ambiente e o profissional que vai te acompanhar é importantíssimo. De preferência que seja alguém ímpar na situação, que não se envolva na situação, que possa te orientar. Por que eu não te conheci antes, doutora Érica? Tudo teria sido muito diferente. Certamente eu não teria tido um prejuízo tão grande financeiramente falando. E certamente as minhas emoções poderiam ser mais equilibradas, porque você ia me trazer mais clareza. Então, é isso que eu acredito. Jaque, olha só, perfeito. Porque você trouxe o que eu falo o tempo inteiro, só que eu dizendo essas coisas, né, parece assim, ela é advogada, né? Mas olha, eu sempre costumo dizer que você precisa procurar um advogado da sua confiança, para começar, da sua confiança. De preferência, que tenha expertise no assunto, porque nós advogados, a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu posso fazer criminal, eu não me aventuro fazendo criminal, né? Eu sei o que eu sou capaz, o que eu tenho conhecimento, o que eu gosto de fazer e o que eu posso entregar. Eu não vou me aventurar fazendo um processo criminal. Então, a gente pode advogar em todas as áreas, mas então eu sempre digo, procure um especialista, porque ele já faz aquilo, ele tem a lida daquilo, ele sabe exatamente como te ajudar em todos os sentidos. Assim como, eu brinco muito, né? Dá a César o que é de César. Assim como em finanças, como que eu vou conversar com uma pessoa, como é que eu posso dizer, que trabalha só no banco, por exemplo, né? Não tá certo, ele vende produto do banco. Mas ele não entende necessariamente ali de finanças, ele talvez não vá conseguir me entregar aquilo que eu preciso de um especialista em finanças. Exatamente, são mundos completamente diferentes. Mas a gente não tem essa noção, e esse é o problema. E no momento da dor ali, do luto, a gente recorre à primeira coisa que apareceu. É muito assim, né? A quem te deu a mão. E esse familiar, por exemplo, muito provavelmente ele queria muito te ajudar. Ele também estava vivendo esse luto ali junto com você. E ele fez tudo que podia para te ajudar. Mas vocês não conseguiram ter a clareza, né? Ter a clareza do que se poderia perder ali. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu falo exatamente isso, né? Que é uma busca da falsa paz. Às vezes, a gente fazer acordos na emoção ali e rápido para resolver o problema, não resolve o problema, te entrega uma falsa paz. E o prejuízo, ele vai bater na sua porta, não tem jeito. É curioso isso, porque na época eu usava a seguinte frase: tô comprando a minha paz. Uhum. Tô comprando a minha paz. Tô comprando a minha paz. Mas não é bem assim.
A sua paz pode ser cara demais. E talvez você fique em paz consigo mesma quando você vê que tudo foi feito de forma justa, que é o correto. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, e a cada um o que é justo. Mas já que eu vou além, porque olha só, se o profissional, ele te dá clareza e você escolhe consciente, tá tudo bem É também. verdade. Tá tudo bem também. Então, assim, porque eu tenho casos, por exemplo, de que meus clientes querem fazer daquela forma e eu explico as consequências disso. Olha, fazer dessa forma vai acontecer assim, as consequências são essas. Fazer dessa forma que você quer, da forma que eu te oriento, as consequências são outras. Seria muito melhor, estrategicamente, ok. Mas eu quero assim. Eu quero, mas você quer e você tá entendendo tudo? Eu reafirmo 10 mil vezes. Eu explico, eu desenho, eu mostro, tento mostrar o futuro, porque realmente quem tá vivendo aquilo ali, ele tá de olhos vendados. Totalmente. Não tem outra forma de explicar isso, né? A pessoa, ela fica de olhos vendados e ela precisa do profissional para abrir os caminhos e para levá-lo para levá-lo no local certo, né? De forma correta Na também. direção, né? Para conduzir, exatamente. E aí eu digo isso porque lá atrás, eu também já passei por um divórcio e eu também fiz as minhas escolhas. Mas eu fiz as minhas escolhas consciente. Mas foi a duras penas. Uhum. Foi a duras penas. Então, eu comprei a minha paz também. Mas te dizer que é simples, mágico e divertido, não é. Então, é importante você se preocupar, sim, com o financeiro e você colocar isso, assim, numa margem de análise, de previsão do futuro também, daquilo que você vai precisar, pelo menos o mínimo para você conseguir sair desse lugar e recomeçar. Esse é um ponto importantíssimo, doutora, por quê? Claro que a gente entende que o momento é de dor, de luto e as emoções estão um turbilhão. Mas, se você tem uma paz financeira, a prosperidade é consequência. Uhum. Também faz parte. Porque quando você já está em um momento difícil, desafiador, no luto, e ainda tem que lidar com um problema financeiro, Nossa. o problema fica 3, 4, 5 vezes maior do que de fato ele é. E aí você começa a perder qualidade de vida, você começa a perder lazer, você começa a perder estrutura, você começa a perder família, as discussões começam, a tristeza vem. Então, quando a gente fala que o dinheiro é emocional, de fato ele é. Cada um entende o dinheiro de uma forma, cada um respeita o dinheiro de alguma forma, e tem aqueles que também não respeitam o dinheiro, né? Mas a gente sabe que dinheiro não leva desaforo, né? Então, ele cobra, a conta pode ser alta. Então, por isso que uma estratégia onde o profissional te dá clareza, direção, e você opta com tranquilidade pelo caminho que você quer seguir, é importante. Porque se você vai por esse caminho e ele vai te trazer uma dificuldade financeira logo ali, que um profissional vai te mostrar que isso vai acontecer ou não, olha, aqui você está com clareza, com tranquilidade, com conforto. Aqui pode ser que você fique numa situação desprotegido, enfim, para te dar essa clareza é muito melhor do que você ficar no escuro e depois ter um problema no futuro e ser muito mais difícil de resolver. Aí você passa a ter 2 problemas, né? Nossa, 2 ou vários, né? E quase ninguém, na verdade, né? Quase ninguém, eu posso dizer que foi ensinado, na verdade, a administrar dinheiro, né? A lidar com dinheiro. Então, a gente aprende na dor e a gente age com dinheiro totalmente no emocional. Então, na dor você age de uma maneira, né? Na emoção, na felicidade você age de outra. Outras pessoas são muito mais, como é que eu posso dizer? Mostram isso de forma muito mais evidente, né? E outras de forma diversa, são mais... tem mais parcimônia, posso dizer assim, né? Mas a verdade é que o dinheiro é totalmente emocional e a gente vê muito exatamente no luto do divórcio e nesse momento de dor, né? E como que ninguém foi preparado para isso, né? Isso é estatístico, né? No Brasil, a gente tem várias literaturas que mostram essa realidade. Nós não temos a cultura de administrar o dinheiro. A nossa cultura é de tratar o dinheiro de acordo com a nossa emoção. Por isso que a gente tem várias histórias de grandes empreendedores que começaram do zero sem qualquer noção de empreender.
porque não tiveram um pai ou uma mãe empreendedora ou alguém da família que pudesse ajudar, muito menos uma educação base que ensinasse o mínimo sobre educação financeira. Então, a maioria das profissões, inclusive na faculdade, na graduação, também não olha para isso. Então, o dinheiro é muito importante, ele é uma ferramenta, sim, e ele tem que ser administrado. Mas quem ensina essas pessoas a administrarem? Então, a gente fica exposto completamente ao emocional. Se eu tô bem, eu tô feliz, eu tô controlada, não vou comprar compulsivamente. Agora, se eu tenho algum transtorno, alguma compulsão, ou eu vou comer muito, ou eu vou muito pro álcool, ou eu vou gastar muito. Então, a gente tem que observar muito isso e procurar cada vez mais a tecnologia para nos favorecer. Procurar os profissionais qualificados, é claro, para isso, mas também usar o que a gente tem de tecnologia, de informação. Nós somos um mundo muito globalizado hoje, né? A gente tem vários canais, YouTube, podcasts, enfim. A gente tem vários canais que podem ser acessados com vários profissionais da área de finanças, com vários livros, literaturas que falam tanto sobre comportamento, quanto sobre a racionalidade mesmo do seu dinheiro e o que você fazer. Tem um livro que fala muito sobre o lado direito e esquerdo do cérebro, o lado racional, o lado emocional, a gente pode chamar ele de lado quente, lado frio, e isso traz muita clareza quando a gente percebe que tô aqui, tô legal, tô feliz, não vou comprar, tô aqui, não tô legal, vou ali. Nem que seja para comprar um chocolatinho. Comida, né? Eu estava atendendo na semana passada uma médica e ela falou, Jaque, eu sou tranquila, eu não tenho problema com doce, não tenho problema com chocolate, eu não tenho problema com nada. E aí, quando eu vou pro plantão à noite, eu tô lá sem fazer nada, às vezes no horário de intervalo. Aí, sabe, tô sem fazer nada, eu vou pra lojinha que tem perto do shopping, começo a rodar e eu vou lá e compro uma bolsinha, compro uma necessaire, compro um chocolate, só pelo simples ato ali de eu tô fazendo nada, eu vou O fazer ócio alguma leva coisa. à compra. E aí foi onde eu disse pra ela, não é só o dinheiro, não é só a compra, não é só o ócio, é o momento que você tem com você mesma e aí você fala, quero fugir. E aí você corre para essas compulsões que têm relação total e direta com o dinheiro. Então é muito importante, como você já abordou esse tema, o autoconhecimento, para você ter o autocontrole e ter racionalidade na hora de tratar suas finanças. Perfeito, é muito complexo falar de finanças, né? Eu costumo dizer, eu não tenho esse entendimento vasto técnico, né? Mas que liberdade financeira, ela não começa no dinheiro, né? Ela começa exatamente na clareza. Aliás, como praticamente tudo nessa vida. Se você tem clareza, exatamente, você tem condições de decidir sobre qualquer coisa. Se você não tem clareza, você não tem controle, você não tem às condições vezes nem de consciência, né? Menos, exatamente, consciência nenhuma mesmo. E talvez um dos maiores medos de quem recomeça, então, seja justamente esse. Será que eu vou conseguir? Todo mundo já se fez essa pergunta um dia. Nós que já vivemos, então, o luto do divórcio, nós sabemos que a gente se faz essa pergunta. Pior, a gente não só se faz essa pergunta, como a gente se cobra, né? É verdade. É né? verdade. O que é pior, que eu acho que é a maior pressão. Agora eu tenho que conseguir. É verdade. Eu tenho que, não é nem será que eu vou. Agora estou sozinho, né? Nossa, pois é. E aí, qual é a diferença, então, entre independência financeira e liberdade financeira para você? Já que de uma forma mais simples, assim, né? É um ponto muito interessante, muito importante. A independência financeira é quando você pode até ter as suas reservas, as suas economias, e você vive de forma independente, ok? Eu consigo pegar o meu carro e me locomover para onde eu quiser, a hora que eu quiser, porque eu tenho minimamente ali um recurso para colocar o combustível, porque eu tenho minimamente um recurso para comprar o carro, eu tenho ali uma independência financeira, que é completamente diferente de liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? Eu estava conversando com uma adolescente. Eu tenho uma cliente e ela pediu para eu conversar com a filha dela de 13 anos.
Ela falou, eu preciso de trazer um pouco de consciência para ela. Você faz isso para mim? Eu falei, claro, com o maior prazer. Achei fantástico. A tia Jaque foi lá e a gente conversou super. E aí, nesse momento em que eu estava falando com essa adolescente e explicando sobre finanças de uma maneira mais lúdica, né? Até porque a gente não tem como trazer conceito técnico para um adolescente de 13 anos que ainda não acessou esse universo, porque tem muitos que já acessaram. Uhum. E aí, quando eu trouxe isso para ela, a frase principal foi: você sabia que o dinheiro te traz escolhas? Aí ela, não, tia, não entendi. Eu falei, ele te dá a possibilidade de escolher. Aí eu falei, você prefere uma maquiagem da banquinha que você compra aqui embaixo? Ou você prefere uma maquiagem daquela da Dior, né, daquela da Gucci, enfim, de outra marca maravilhosa? Ela, lógico que eu prefiro da Dior. Isso é uma escolha. E o seu dinheiro pode te dar essas escolhas. Então, a independência financeira, você pode até ter ali o dinheiro a seu favor como ferramenta. Mas a liberdade financeira, ela te dá direito de escolha. Eu escolho essa viagem, eu escolho ir para esse lugar em detrimento desse. Não é, eu vou para Paris esse ano porque eu não tenho dinheiro para ir para o Japão. É esse que meu dinheiro dá, né? Exatamente. Quando eu tiver, eu vou para lá. Então, a liberdade financeira, ela é muito mais ampla. E é literalmente, do ponto de vista técnico, quando o seu dinheiro está trabalhando por você e você está literalmente de bracinhos cruzados. Isso é super possível. É a renda passiva. Quando a gente coloca o dinheiro e os juros sobre os juros que a gente tanto fala quando faz um empréstimo e um financiamento. Que a gente tanto paga, que né? a gente paga e que as pessoas falam é abusivo e é isso. Ele pode ser a seu favor também. A gente vive num país em que a taxa de juros é consideravelmente alta. Então, se o seu dinheiro está lá no banco rendendo, vai ser ótimo. E essa renda passiva, o dinheiro vai estar trabalhando por você. Então, mesmo que você pare, você tem uma reserva suficiente que te dá uma renda passiva suficiente para você viver com conforto. Posso dar mais um exemplo? Claro. Eu saí do mercado financeiro em 2024, final de 2024, e eu precisava de descansar. Então, eu tomei uma decisão. Durante um ano, eu vou tirar o meu famoso ano sabático e eu não vou voltar para o mercado. Que seja empreendendo, que seja no CLT, de qualquer forma, eu não vou voltar. Isso é liberdade financeira. É eu poder ficar tranquila, sabendo que lá no banco as coisas estão acontecendo, o dinheirinho está lá e eu estou usando aqui só a renda passiva que cobre os meus custos fixos mensais, mas que não corrói todo o montante que eu coloquei lá e que está guardadinho da mesma forma. Depois eu vou fazer a reposição, é claro, quando eu retornar e tá tudo certo. Mas eu tive essa liberdade de escolher entre voltar a trabalhar naquele exato momento ou cuidar de mim. E eu sou muito, muito, muito feliz por ter escolhido cuidar de mim. Hoje eu estou muito melhor, muito mais feliz, muito mais preparada. E graças a Deus o dinheiro continua lá trabalhando para mim ao meu favor. E existem pausas que são muito importantes, né, Jaque? Eu me recordo que eu precisei pausar uma vez, mas eu não tinha renda passiva para pausar, não. Eu precisei pausar fazendo outra coisa. Às vezes é necessário, né? Mas olha que bacana ter entendimento, né? Ter conhecimento, ou pelo menos ter alguém que possa te conduzir para que você consiga alcançar de verdade essa liberdade financeira. Claro que eu quero, todo mundo quer e é o que a gente merece, né? Merecemos. E aí a gente precisa ir buscar. Completamente possível. Pois é, Jaque. O que você diria, então, para alguém que nunca administrou dinheiro? Porque eu fico pensando exatamente naquelas mulheres, principalmente, que o homem que era o provedor, e às vezes elas têm algumas limitações, né? Uhum. Às vezes ele paga todas as contas de casa, bota o supermercado e deixa com ela um cartão de crédito que é para ela usar para as coisas pessoais e para comprar as coisas dos filhos. Uhum. Na grande maioria é essa a realidade que vemos. E outras, ela também não tem esse cartão de crédito e ela tem que pedir o dinheiro até para ir na manicure. Uhum. Enfim, o tal do controle, né? Que é extremamente abusivo, mas que ninguém enxerga. Mas é a realidade de muitas famílias. E aí, eu te pergunto, quando acontece a ruptura, essa pessoa nunca administrou o dinheiro? Ou, não vou dizer nunca, que talvez em algum momento na vida tenha administrado, mas pelo menos naquele casamento ali de 25 anos, ela não administrou. O que você diria para essa pessoa que nunca administrou dinheiro sozinha? Vamos lá.
Para aquelas que em algum momento da vida já administraram, eu diria: encontre em você esse exato momento em que você já foi capaz de construir algo, de gerenciar algo, de olhar algo. Esse momento existiu e está dentro. É só procurar. Para aquelas pessoas que nunca passaram por isso, e eu entendo bem, minha mãe, por exemplo, sempre viveu por nós, em nossa função, e meu pai foi o provedor. Então, quando você me faz essa pergunta, eu vou direto até ela, né? Como ela, se eu fosse orientá-la, como eu orientaria ela, o que ela deveria fazer? Bom, o primeiro passo é clareza, é ter coragem suficiente de pegar um papel e uma caneta e escrever tudo. O que é entrada, da onde vai sair um possível dinheiro e o que é saída. Quais são os custos, quais são os gastos que existem no mês. Papel e caneta na mão. Clareza, objetividade, sem complexidade, sem planilha, sem sistema, sem nada disso, não é preciso, não é necessário, porque o primeiro volume vai ser pequeno. Então, primeiro tenha clareza, coloque num papel tudo que você tem de receita e tudo que você tem de obrigações mesmo, de despesas. Depois que você fez isso, aí você vai conseguir enxergar qual caminho você deve tomar. Nesse momento pode se tornar desafiador também. E aí o ideal, mais uma vez, se você não consegue contar com a ajuda de um profissional para te orientar, procura alguém que está mais próximo de você, um amigo, um colega, um amigo de trabalho, alguém que você conheça, que tenha um mínimo de conhecimento a respeito desse assunto de finanças, para pedir orientação. Por onde eu posso começar? Aonde eu posso fazer uma renda extra? Aonde eu posso colocar o meu dinheiro investido? Vai até essas plataformas, entenda nos vídeos, entenda nos livros o que você pode fazer. Isso pode até se tornar uma forma de você ocupar o seu tempo, para você ocupar o seu tempo com coisas boas, com práticas boas, para você ocupar o seu tempo com algo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Então, ter clareza é o primeiro passo. Coloque o que é entrada, o que é saída, veja o que você precisa, se uma coisa vai cobrir a outra, se não for cobrir, procura ajuda, veja uma renda extra e assim você começa a tocar. O mais importante é equilíbrio emocional para você conseguir dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, é 1% por dia. Ninguém vai sair com uma perfeição, com um plano de ação desenhado. Não, é só ter clareza. É isso que eu oriento. Perfeito, Jaque, porque é bem isso, né? Aí eu coloquei no papel, eu sei o que eu preciso, né? Eu conheço o meu orçamento doméstico, eu conheço o que é essencial. Eu coloquei também no papel o que vem de receita, que quando acontece a ruptura e tem filhos, por exemplo, na grande maioria das vezes, a mulher administra ali uma pensão alimentícia em favor dos filhos, então existe essa entrada que já enfim, já é previsível ali, já está prevista. Em alguns casos, existe uma pensão para esse cônjuge, mas cada vez mais é excepcional e é transitória, então ela também sabe que ainda que exista esse recurso, vai ser por pouco tempo. E aí não tem mágica, então, né? A mágica você precisa fazer alguma coisa para entrar dinheiro. Exatamente. Você precisa faturar um dinheiro. Exatamente. Como que você vai faturar esse dinheiro? O que você gosta de fazer, vai buscar nos livros, no podcast, no YouTube, né? Tem muita informação aí no Instagram também, muito conteúdo, né? Ou enquanto você não pode buscar uma ajuda profissional. Agora, se puder lançar a mão de uma ajuda profissional desde o começo, é um ganho de tempo e é muito mais assertivo também, né? Sim, porque o profissional, ele conhece muito de modelos de negócios. Então, ele vai conversar com você, vai entender quais são as suas aptidões, quais são as suas facilidades, como você se comporta diante dos desafios. E aí ele tem um leque de possibilidades para te sugerir. A renda extra, por exemplo, que é momentânea, ela pode vir de várias formas. Um freelance no final de semana num buffet de festa infantil, de casamento, uma barraquinha de algodão doce para você ter uma receita, ou até mesmo uma franquia que já vem com uma modelagem toda pronta, você tem que seguir aquela estrutura que é padrão, né? E executar, já tem um norte por onde você pode caminhar e todas as práticas prontas, porque quem fez já provou que deu certo. Já validou. Então, se você minimamente obedecer o que está ali na prática, vai conseguir também. Então, seria isso. Perfeito.
Talvez então o divórcio ele retire algumas certezas, né? Mas ele também pode devolver algo de muito importante, que é consciência, direção e autonomia, né? Autonomia, principalmente. Exatamente. Já que eu vou fazer um momento entre nós, e é assim, para você abrir seu coração agora, tá? O que que o dinheiro representa então para Jaque hoje? Ah, que pergunta bacana. O dinheiro, para mim, hoje, ele é literalmente uma ferramenta. O dinheiro não é o senhor da minha vida. O dinheiro é meu servo. Ele está aqui para que eu possa fazer as minhas escolhas com mais conforto. Então, eu não penso hoje no dinheiro, e nem sempre foi assim, como, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Da onde eu vou tirar? Como é que vai ser? Não, eu tenho essa ferramenta. O que eu posso fazer de melhor com essa ferramenta que eu tenho? Ela pode ser pequenininha, ela pode ser média, ela pode ser grande, mas é uma ferramenta. Nada mais do que isso. É muito legal isso que você me perguntou, porque existe um conceito muito legal, que é uma diferença entre riqueza e fortuna. Riqueza é tudo que você vê, é tudo que é palpável. Um carro, uma casa, uma moto, um jet ski, uma lancha, enfim, uma roupa, um acessório, uma bolsa. É riqueza, a gente consegue ver. Porém, a fortuna é muito além. A fortuna é aquilo que você não precisa que as pessoas saibam que você tem. Você pode ter uma conta bancária milionária, uma conta bancária bilionária e andar num carro simples. E ter uma bolsa simples. E não ter um jet ski. E não ter um óculos de marca. Enfim, você pode ter a vida que você quiser. Porque a sua fortuna, ela tá ali, garantida, no banco ou em qualquer outro investimento que seja. Então, eu costumo dizer que a fortuna está muito ligada à prosperidade. Porque a prosperidade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é só sobre dinheiro, é muito mais. É você viver em plenitude, é você viver bem em todas as áreas da sua vida e fazer com que a área financeira e do dinheiro seja apenas uma área. Ela não pode determinar como as outras áreas vão funcionar. Ela pode ajudar, colaborar muito, mas não pode definir. Então, resumindo, o que significa para mim hoje o dinheiro é uma ferramenta. Perfeito, Jaque. E agora para Jaque Gimenez, especialista em finanças. Se eu me sento hoje com você enquanto mulher, eu acabei de me divorciar. Me fala então, resumidamente, o que eu tenho que fazer? Mulher, levanta daí. O que você vai fazer agora? Mulher, levanta daí. Vamos lá. Traz clareza. Primeiro ponto. Vamos trazer clareza. Como está a sua vida hoje, emocional e financeira? Porque elas andam juntas, caminham juntas. Ok, vimos, estruturamos, trouxemos clareza. Bora construir sua riqueza? Bora. Ah, isso aí. Você constrói a sua riqueza, claro, junto com o apoio do profissional, vendo todos os caminhos e as alternativas que você tem para fazer dinheiro. Afinal de contas, é uma ferramenta importantíssima, a gente acabou de falar sobre isso. Depois que você começou a construir o seu patrimônio, a ver essa receita acontecendo, está na hora de você blindar isso. E existem várias formas de que você blinde isso sem se expor. Então, é muito importante blindar o que você já construiu e blindar o que você vai construir. Depois disso, eu pensaria claramente numa aposentadoria, porque a gente sabe que o cenário no Brasil hoje é desafiador quando a gente fala de previdência e que daqui a alguns anos ela não vai mais existir. Ou, se existir, vai ser um mínimo necessário que a gente não sabe nem se vai dar para pagar as contas, porque a longevidade aconteceu, estamos vivendo mais. E, ao mesmo tempo, as famílias estão cada vez menores, estamos tendo menos filhos. Então, a força da juventude para trabalhar e juntar um ecossistema financeiro ao redor da previdência para nos suprir, ela está diminuindo. Então, eu falaria com muita propriedade para essa mulher. Se preocupe com o seu futuro, não pense só no hoje, pense no longo prazo também, porque ele vai chegar. Uma hora ele vai chegar. Então, a gente precisa de construir essas etapas, esses passos. Para construir isso, não é da noite para o dia. Uhum. Então,
Bora levantar da cadeira, bora construir e vamos iniciar esse processo. Eu posso dizer que esse processo serve não só para a mulher que está acabando de se divorciar, mas para qualquer pessoa que Exatamente. enxergue que é isso que ela precisa construir para o futuro, né? Exatamente. E mais do que isso, serve para quem tem nada e para quem tem muito, porque acontece, por exemplo, de uma pessoa sair do divórcio com uma meia-ação ali da partilha e ela precisa canalizar aquele valor. E acontece da pessoa sair do divórcio e não tem nada de bens, aliás, estavam até endividados, enfim, e só tem aquela renda para sobreviver. Dá para começar assim nas duas hipóteses? Com certeza dá. Sabe que durante muito tempo eu fiz acompanhamento com comunidades para poder ensinar educação financeira para as crianças. E aí a gente começava com as crianças e os pais queriam participar também. E aí a gente montou um programa e um protocolo. Como são famílias carentes, o recurso é escasso. Então, como multiplicar algo que é pouco? É completamente possível, porque as regras são as mesmas, o dinheiro é o mesmo, ele vai multiplicar se você souber gerir e ele vai diminuir se você não tiver responsabilidade por aquela gestão. Então, é completamente possível. E se eu posso dar uma dica, recebeu o seu salário, recebeu a sua receita, seja ela de qual forma você recebeu, primeira coisa que você tem que fazer é se pagar. E o que significa isso? Vai guardar. Muitas pessoas, elas recebi, agora deixa eu ver tudo que tem que pagar, agora o que sobra eu guardo. Não. E nunca sobra, né? Aí nunca guarda. Esse raciocínio não vai dar certo. Uhum. A conta não vai fechar. Então, assim como muitas pessoas têm o dízimo que pagam lá regularmente, e normalmente é a primeira coisa que acontece depois que o salário é depositado, ou depois que um recurso é creditado na conta, é ir lá fazer esse pagamento. Então, eu diria, comece por você. Faça essa reserva. Mas de quanto, Jaque? 5%? 10%? Começa com pequeno. Só começa, né? Só começa. Depois você vai evoluindo, e quando você entender o jogo do guarda e tem, aí você não quer mais outra coisa. Perfeito, Jaque. Olha só, eu vou trazer umas premissas aqui de tudo que a gente conversou. Você vai me dizer o quanto que você concorda ou o que que você acha que pode ser diferente, por exemplo. Olha só. O padrão de vida, ele precisa então acompanhar a realidade, não o ego. Tá certo isso, Jaque? Certíssimo. Uma das maiores armadilhas que o ser humano pode cair é o próprio orgulho, o próprio ego. Eu atendi uma cliente nesse ano e foi muito triste ver que ela passou por uma situação de divórcio. Ela tem uma renda interessante, relevante, mas não dá para sustentar o mesmo padrão de vida que ela tinha antes. E ela tem filhos, então quando eu olhei, eu falei, vamos ajustar aqui, não consigo. Vai continuar vivendo uma realidade que ela não alcança. Exato, então eu trouxe várias possibilidades e nenhuma delas era escolhida. Por quê? Porque eu não abro mão. O meu ego, o meu orgulho, até mesmo a minha vergonha de baixar momentaneamente o padrão de vida é maior. Então, eu prefiro me endividar, trocar os pés pelas mãos aqui, tomar um dinheiro emprestado num banco, do que reduzir isso. Então, eu diria que isso é crucial. Às vezes, o ego, ele pode atrapalhar muito mais do que a gente imagina. Então, a humildade nesse momento, ela é muito importante. Eu estou num recomeço. É simples assim, é um recomeço. Eu não vou estar aqui para sempre. Eu vou melhorar isso. E aí foi até sugerido para essa cliente, olha, vamos melhorar isso aqui, vamos aumentar a renda, tem essa possibilidade. Não abro mão de nesse momento estar com essas horas disponíveis. Bom, até aqui você conseguiu alcançar os resultados de todas as ações que você tomou. Resultados diferentes exigem ações diferentes. Então, se você não tomar nenhuma ação, é um investimento que você fez no meu trabalho, que não vai adiantar muita coisa. A gente vai reorganizar momentaneamente e daqui 6, 8, 10 meses, tudo vai estar exatamente no mesmo ponto. Perfeito o seu exemplo, porque foi uma lição, um super ensinamento e é tudo que muita gente vive. E precisa ouvir e entender para entender que ou você vai reduzir o seu padrão momentaneamente, aceitando que é um recomeço, ou então se você realmente não quer, mas então
se coloque à disposição para aumentar o seu faturamento para suprir isso, senão não tem buraco, né? Não tem fundo, mágica. não tem nem para onde ir mais. Então é isso. Quem administra dinheiro no emocional normalmente paga muito caro depois. Liberdade financeira começa com clareza, tudo que a gente já disse. E divórcio, ele não é só uma ruptura emocional, ele é uma reorganização de vida. As pessoas precisam ter consciência disso, né? Verdade. É como você acabou de falar, não tem mágica, mas tem um plano de ação. Você falou desse plano, desse projeto que você desenvolveu aí nas comunidades e tal, mas eu achei excelente. Podia fazer um e-book e vender no Hotmart, hein? Fazendo propaganda aqui do lugar. Olha a receita extra. Uai, mas é uma renda passiva. É uma você renda. Colocar lá o que você já construiu e pronto. Para quem não tiver acesso a Jaque, pode ter acesso ao recomeço através disso daí, olha. Enfim, eu e meu empreendedorismo na veia. Vasta ideia. Recomeçar também é aprender a dizer hoje eu não posso, né, Jaque? Essa frase tem que fazer parte do nosso vocabulário sempre e para tudo. Porque as pessoas que não sabem dizer não, elas são governadas pelo ambiente. Então, o ambiente te governa. Você não tem controle, você não tem gestão, você aceita tudo. Agora, quando você tem humildade de falar, hoje eu não posso, mas quem sabe, em algum momento, eu me programe para isso e eu vá. Então, quando você assume o controle da sua vida e diz o que você precisa dizer, o que você quer dizer e os nãos necessários para a vida, mesmo que momentâneos, você assume o governo da sua própria vida. Sustentar a aparência pode custar a paz, né? Às vezes, em alguns casos, a vida. Você já viu? O que a gente tem aí de estatística, né? De suicídio, por exemplo. Então, não pode ser o caminho, né, Jaque? Não é o caminho. As estatísticas mostram que o suicídio, uma das maiores causas, sim, é a financeira. Porque imagina para um homem que foi provedor durante toda a vida, se encontra num desafio financeiro que ele não sabe para onde ir, o que fazer. E muitas vezes, nós falamos aqui do ego, e muitas vezes isso é por orgulho, por não conseguir pedir ajuda. Uhum. É claro que eu não estou minimizando Sim. o suicídio, não é sobre isso. É sobre, sim, o comportamento que o ser humano tem quando ele está endividado. Eu já atendi muitas pessoas endividadas e os sentimentos são sempre muito repetitivos. É muita culpa, é muita vergonha, é muita preocupação. A ansiedade é extrema. Não é só sobre não dormir porque está endividado. É sobre não comer, é sobre não falar com ninguém, não conversar com ninguém, não pedir ajuda. É um lugar muito solitário. Fazer o corpo falar, porque somatiza, isso vira doença. Exatamente, somatiza, vira doença. Então, é crítico. Então, se você tem algum problema hoje relacionado a finanças, procura ajuda, pede ajuda. Eu tenho certeza que alguma solução tem. Eu não atendi nenhum cliente até hoje na minha vida que a gente não teve solução. E olha que eu tô falando que eu atendo desde a comunidade, que era onde eu fazia os meus projetos sociais. À época do mercado financeiro, eu atendia grandes empresas com faturamentos bilionários anualmente e que estavam lá com situações extremamente desafiadoras. O nosso país hoje passa por isso. A taxa de juros está altíssima e fica cada dia mais insustentável para essas empresas fazerem investimento. E elas precisam de fazer investimento, elas precisam reinvestir nelas para que elas continuem crescendo, continuem sustentáveis. Então, a gente tem saídas, sempre tem uma saída. É importante procurar ajuda. Perfeito, Jaque. Conhecimento, né? Conhecimento e condução que vai resolver tudo isso. Conhecimento liberta, né? Exatamente. Pois é, Jaque. Você disse e eu quero fechar com isso. Independência financeira é segurança. Liberdade financeira é escolha, né? E educação financeira também é proteção familiar. E é isso que às vezes a gente deixa de enxergar, né? Exatamente. É uma proteção, é uma blindagem, e eu falo que até para as próximas gerações. Você tem um filho hoje, e eu tenho certeza que você quer deixar o seu legado para ele. Então, em algum momento, isso tem que iniciar na sua rotina como uma abordagem. Porque eu tenho certeza que você quer que lá no futuro
quando ele for um adolescente, quando ele for um jovem, quando ele for um adulto, ele seja um adolescente, um jovem e um adulto funcional. Exato. Que ele tenha clareza para fazer as próprias escolhas, que ele tenha discernimento para fazer as próprias escolhas, que ele tenha senso crítico para fazer as próprias escolhas. A gente tem o hábito de querer isso para os nossos filhos em todas as áreas da vida, só que a gente não se preocupa com a área financeira. A gente trata o dinheiro como se fosse um tabu dentro de casa. Não vou falar sobre dinheiro, não vou mostrar a nossa vulnerabilidade enquanto casal de um momento crítico que a família está passando, porque eu não quero traumatizar essa criança, esse adolescente. Não, pelo contrário. E a gente educa errado, né? Sim, Se pelo a gente não faz contrário. isso. Faça com que esse adolescente se sinta pertencente a essa família, que ele entenda a situação que está acontecendo. Claro, com muita maturidade, com muita inteligência emocional, para você não transferir o problema para esse adolescente. Sim. Não é sobre isso, é sobre incluí-lo no tema para que ele comece a ter ciência, clareza, consciência do que é o dinheiro, do que é valor, do que é Isso. importante, do que é prioridade. Então, quando a gente fala de dinheiro na família, a gente tem que quebrar muito esses tabus que a gente tem na hora de falar sobre dinheiro, sobre responsabilidades. Não é hora ainda de falar sobre dinheiro, sobre responsabilidades. Dou um celular. E que horas que é a hora, né? A hora. Quando a gente passa as literaturas. O que foi? Não, pode continuar. Quando a gente passa, vai. Os 3 segundos que ela fala. É. 3, 2, 1. As literaturas mostram que quando a gente começa a ensinar e educar cedo as nossas crianças, 8, 9, 10 anos, elas se tornam adultos mais funcionais, porque elas têm liberdade de escolha, direito de escolha, têm discernimento do que é dinheiro, do que é uma compra, do que é um consumo, do que é uma compulsão, do que é uma decisão errada. Então você traz para essa criança uma clareza do que é funcional e do que não é funcional. E ela automaticamente participa das decisões da família com muito mais felicidade. E com isso ensina valor para essas crianças, porque é isso, né? Como que um filho não sabe quanto custa uma escola? O quanto você precisa trabalhar para mantê-lo naquela escola, para manter aquele padrão de vida, para ele usar a roupa que ele usa, para comer como ele come. E essas coisas a gente deixa, vira um tabu realmente. Não ensinamos isso para as nossas crianças, nossos adolescentes. Eles acham que os pais estão fazendo favor, que os pais são obrigados de uma maneira, assim, cruel. Eu, como advogada familiarista, vejo isso muito. E é muito triste. É triste porque você não ensina a esse ser humano a se frustrar. As frustrações são parte da vida. E aí ele pede o celular, a gente dá um Apple. Pede um tablet, a gente dá um iPad. Às vezes, você já deve ter visto isso várias vezes. A mãe deixa de comprar as coisas para ela, deixa de viver a vida dela, deixa todas as economias num celular que o adolescente nem sequer dá valor ou usa todas as funções que precisam. Então, trazer a consciência e percepção de valor, de fato, das coisas é crucial para uma família. Perfeito, Jaque. É isso. Eu, mais do que nunca, né, enquanto advogada de família, sempre falo que filho, criança, precisa de segurança afetiva. Não precisa do celular mais caro, nem da roupa de marca, nem do brinquedo mais legal, nem de ir no McDonald's toda semana. Ele precisa de segurança afetiva. E a nossa função tem que ser essa precípua, porque é assim que a gente vai criar ser humano de verdade, né? Mas, enfim, recomeçar exige coragem, né, Jaque? Muita. E permanecer perdido financeiramente por falta de direção custa bastante caro, custa caro demais. E aí o divórcio, ele muda estruturas. E justamente por isso, ele exige consciência emocional, jurídica e financeira. Porque liberdade não é só sobre manter uma aparência de vida perfeita, como as pessoas acham, né? É sobre construir uma vida possível, segura e sustentável. Então, foi fundamental, foi riquíssimo conversar com você hoje aqui, Jaque. E eu te agradeço muito de coração, porque essa troca foi realmente necessária. Tá? Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço o bate-papo, foi maravilhoso, foi uma delícia estar aqui e participar. E eu acredito muito nos recomeços. Foi necessário, em diversos momentos da minha vida, recomeçar. E nem todos os momentos eu tive toda a clareza que eu precisava.
Mas sempre tem um anjo, sabe? Na vida que dá um palpite aqui, que conversa um pouquinho, e a gente junta tudo isso, coloca as emoções de novo em equilíbrio e principalmente dá o primeiro passo. Para recomeçar é necessário muita coragem. E a coragem, inclusive eu postei isso hoje nas minhas redes sociais, a coragem ela não é a ausência de medo. Ela é você acreditar que você consegue, que é possível e dar o primeiro passo para melhorar um pouquinho por dia. Para você se 1%, né? comparar só com você, com mais ninguém. É injusto quando a gente se compara com os outros, né? Então, recomeçar é preciso. E no final das contas, e no final do dia, e no decorrer da história, eu tenho certeza que a gente sempre se agradece por ter recomeçado, dado o primeiro passo e chegado onde a gente chegou, conquistando tudo que a gente conquistou. É isso que constrói a gente, né? É, E que deixa a gente forte. exatamente. Jaque, muito obrigada, viu? Imagina. Eu vou te deixar o nosso presente. Ah, que do linda! podcast. Vou pegar.